Bom dia, criança, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aula, mas a professora quer saber como foi o final de semana de vocês. Foi bom? Fizeram assim algo novo, algo diferente? Sim, pois o final de semana da professora foi tão bom. E eu estou muito feliz de estar aqui novamente, tá? Para dar início à nossa aula de hoje, tá? Mas antes de iniciarmos a nossa aula, eu gostaria de ler o versículo da semana, tá, pessoal? Que está aqui depois do versículo. O que fazemos? Fazemos a nossa oração e depois a nossa chamada. Vamos lá? O versículo dessa semana é: E chamou o Senhor Deus a Adão e disse-lhe: Onde estás? Está em Gênesis 3:9, tudo bem? E aí, agora vamos fazer a nossa oração. Você vai fechar os seus olhos, juntar as mãozinhas, curvar a sua cabeça e vamos falar com o nosso Papai do Céu. Vamos lá? Querido Deus, queremos te agradecer, Senhor, por mais esse dia maravilhoso, Senhor, que Tu nos concedeu. Pelo fôlego de vida, Senhor, porque sem Ele nós não somos nada. Papai do Céu, abençoa a nossa família, abençoa a nossa casa, abençoa, Senhor, todas as crianças e famílias dessa terra. Nos dê saúde, nos proteja de todo o mal. Amém. Palmas para Jesus. E agora, vamos fazer a nossa chamada do dia, tá? Vamos lá? Fiquem bem atentos, criança. A professora vai fazer a chamada. Ana Clara Saboia da Silva, Diogo Ramos de Aguiar, Emanuele Macedo de Moraes, Hamilton Fernando de Araújo Santos, Kaila Rafaele Pereira Alves, João Gabriel Pinheiro Almeida, Jonas Emanuel Silva da Penha, Lucas Emanuel dos Santos Souza, Miquéia Zafi Carvalho da Silva e Tarcísio Veiga Cabral Filho. E aí, estão organizados aí no seu cantinho? Porque hoje, criança, vamos começar com o nosso livro. Lembra aquela coleção de livros que o papai comprou? Então você vai pegar o seu livro. A professora vai abrir aqui no começo, que é a capa. Está aqui, ó. Volume 1, tá? E aí você vai abrir o seu livro lá na página 2, tá? Para darmos início à nossa aula de hoje, tá bom? Então se organiza aí no seu cantinho e vamos lá. Para começar, você vai observar essa imagem, tá? Você vai observar essa imagem. Diz assim: o que cabe em um caderno? Está fazendo uma pergunta. O que cabe num caderno? Aqui tem uma folha de caderno e dentro dessa folha tem um desenho, uma imagem. E eu gostaria muito que você prestasse atenção nessa imagem aqui, porque a professora Ana vai fazer uma pergunta. Aliás, uma não, 3 perguntinhas, tá bom? E vocês vão ficar atentos nessas perguntas, tá bom? A primeira pergunta diz assim: o que você vê no desenho desta página? O que você vê aqui? Observe bem o que você vê. Primeiro nós temos um menino carregando uma mochila e um lápis bem grande, né? Segunda, quem o personagem da imagem está representando? O que ele está representando aqui? Será o quê? Está representando um aluno, tá? Um estudante, tá bom? Outra pergunta: toda criança tem direito à educação? Sim ou não? Sim, por direito. Tem uma lei que ampara que toda criança ela tem direito à educação, tem que estar estudando, tá bom? E outra, por que você estuda? Por quê? Isso é uma pergunta pessoal, você vai responder. Essas 3 questões aqui, a professora vai logo falar que você vai escrever essas 3 questões no seu caderno, tá? Você vai escolher um dos seus cadernos, você vai escrever e vai responder, tá? Essas perguntas aqui, tá bom?
E aí, vamos passar lá para a nossa página, tá? Que é a página 3. Aqui, criança, tem um caderno aqui que está cheio de desenho, tá? Tem um lápis aqui. Queria bem que você focasse aqui nessa imagem, tá bom? Aqui ele diz assim, foco na leitura. E aqui mais embaixo está escrito poema. E diz assim, leia o poema a seguir. A professora vai fazer a leitura desse poema, tá? E você vai ficar bem atento em tudo que a professora for falando aqui, na hora dessa leitura aqui, tá bom? Diz assim, o poema com o tema caderno, tá? Lembra aqui da primeira imagem, da página 2, que tem uma página aqui, uma folha de um caderno, aqui tem um menino com lápis bem grande, tá? Com a mochila, né? Tá representando aqui o estudante, tá? O que pode levar também nessa mochila também, tá? Que a professora esqueceu de falar, mas o que você pode levar numa mochila para a escola? Várias coisas, né? Caderno, lápis, borracha, giz de cera, apontador. E o seu livro também. E aqui nesse poema ele vai explicar tudo isso, tá? Vamos lá. Cabe tudo num caderno. Cabe desenho do mundo. Cabe céu cheio de estrelas, cabe a cidade e as ruas, cabe as flores do jardim, cabe desenho de bicho, cabe sim letra de música, cabe minha assinatura, cabe 20 telefones, cabe recado para amigo. Cabe foto de cantor, cabe selo de figurinhas, cabe emblema do time, desenho do coração e até sobra um cantinho para fazer minha lição. Olha que legal esse poema. Ele fala que tudo cabe no caderno. É verdade? Sim, é verdade. Cabe tudo no caderno. Você pode desenhar, você pode pintar. Cabe tudo no seu caderno, tá? Você escreve, você pinta, você desenha, você pode fazer um recorte, colar no seu caderno, você pode fazer uma letra, escrever uma letra de uma música, você pode fazer o que você quiser no seu caderno, mas ainda sobra o quê? Um cantinho para você fazer a sua lição. Lá na página 4, deixa eu explicar um pouco aqui. Nós temos uma atividade, tá? Página 4, tá? Página 4, página 5 e página 6. A professora vai falar só um pouquinho sobre essa atividade para tirar, assim, as suas dúvidas, tá bom? E depois a professora vai reforçar as páginas lá no nosso WhatsApp, tá bom? Diz assim, no poema fala-se de um objeto do material escolar. E aí você vai responder que objeto é esse. Com que finalidade ele é usado? Também você vai colocar lá, tá? Terceira questão. Releia este trecho. Cabe tudo num caderno. Você vai voltar lá no poema e você vai ler o trecho. Cabe a cidade e as ruas. Como isso é possível? Aí tá lá, tá? Você vai ver tudinho e você vai escrever sua resposta. Lá na quarta questão, com que finalidade você utiliza o caderno em sala de aula, tá? Você vai dizer qual é a finalidade de você usar um caderno em sala de aula, tá? Então, foi falado lá no poema, para tudo, né? Para escrever sua lição, fazer um desenho, fazer um texto, tá? Quinta questão, escreva o nome de dois materiais escolares que você mais usa em sala de aula, tá? Aqui nós temos a sexta questão, diz assim, de acordo com o poema, marque X no que cabe em um caderno, tá bom? E aqui na página 5, diz assim, além do que é dito,
no poema, o que mais cabe no seu caderno, tá? Aqui nós temos um desenho, tá? Como se fosse uma página de um caderno. E aí, você vai fazer aí um desenho aqui, tá? De que tudo cabe no seu caderno. Aqui na nossa página 6, essas respostas aí, aqui você vai ler aqui e depois vai marcar com um X, diz assim, leia as frases a seguir, marque no X nos cuidados que você tem com o seu material, com o dos colegas e aqueles oferecidos pela escola. E aqui você vai ler e você vai marcar, tá? Os cuidados que você deve ter com o seu material, aquele que a escola oferece, aquele que a professora oferece, tá bom? E a nossa última questão diz assim, converse com os colegas e juntos crie mais 2 cuidados que se deve ter com o material escolar. E aí você vai escrever aqui, tá? Lembrando que você tem que fazer a leitura lá do poema, tá? Não vai só ouvir o que a professora leu, você tem que ler, tá? Esse poema para você entender, para poder fazer as suas atividades. Se você não entendeu, você vai lá, pede para a mamãe ou para o papai ajudar você, tá? É um poema muito fácil, é uma leitura fácil e eu sei que você já sabe ler, tá? Se ainda tem dificuldade, a pessoa que está aí na sua casa vai lhe ajudar, tá bom? E as atividades? Não é muita atividade, você vai responder de acordo com o seu entendimento, tá bom? Bom, a nossa aula de português termina por aqui, mas já estou de volta, só vou tomar uma água para a nossa aula de matemática, tá bom, pessoal? Qualquer dúvida? Olá, criança, voltei agora para a nossa aula de matemática com o nosso tema números e contagem. De novo, professora, a senhora já falou a semana passada todinha nas aulas anteriores, números e contagem, números e quantidade, número por extenso e números ordinais. Novamente, aquilo foi só uma revisão, mas agora vamos trabalhar no nosso livro. Vou procurar matemática, tá? Tá no mesmo livro. E aí você vai abrir o seu livro lá na página 2, tá? De matemática, tá, pessoal? Não vai confundir com língua portuguesa, tá bom? Diz assim, números e contagem. Você pode observar bem aqui. E aí, para começarmos, eu gostaria que você observasse bem essa imagem, essa ilustração que está aqui no livro, tá? Também está aí no seu livro. Você vai observar bastante aqui. E aí, a professora vai fazer algumas perguntas, tá? Aqui. A professora vai colocar mais um pouquinho para cá, porque ela vai ter que ler, tá? Aqui nessa imagem, primeiro tem uma bilheteria bem aqui, tá escrito aqui embaixo, ingresso. Tem várias pessoas na fila, você pode observar aí no seu livro. Aqui atrás tem uma imagem aqui de um parque de diversão, tá? E aqui tem crianças e adultos nessa fila. Qual é a primeira pergunta? Quantas pessoas tem nessa fila, tá? E vamos realizar a contagem, tá bom? Vamos lá. Primeiro, uma, que é o menino, né? 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10... 11, 12, 13, 14, 15. Tem 15 pessoas aqui na fila. E aí a professora Ana vai fazer outra pergunta. Quantos adultos tem nessa fila? Vamos fazer a contagem desses adultos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 adultos aqui na fila para comprar o ingresso, né? Para se divertir lá no parque de diversão. Mas também tem as crianças. E aí vamos contar quantas crianças tem. Vamos lá? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 e 9. Tem 9 crianças. E aí a professora vai perguntar qual
dessas pessoas que estão na fila, que está no 10º lugar. Lembra da aula anterior que a professora falou sobre números ordinais, que eles seguem uma ordem, que ele ocupa uma ordem, um lugar, uma posição? E aí eu quero saber aqui nessa fila qual é a 10ª pessoa daqui. Vamos lá contar para descobrirmos juntos? Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. É a menina que está de vestido amarelo. Ela está ocupando o 10º lugar aqui nessa fila, tá? E aí vamos mais aqui embaixo, diz assim, registro de quantidades, tá? Vamos trocar ideias, tá bom? Diz assim, você sabia que uma espécie de formiga, a formiga lava-pé, fez parte de uma série de selos especiais dos Correios em 2013? Você sabia? Não? Pois fez, tá? E aí vamos passar lá para a nossa página 3, que está bem aqui, e vamos falar um pouco, tá, dessa formiga lava-pés. Diz assim, você pode observar que tem aqui, é um selo dessa formiga, tá? E diz assim, caso você não conheça, as lava-pés são formiguinhas com um ferrão no final do abdômen, bem aqui, e cuja picada injeta um veneno doloroso. Imagine só, pisar descalço ou de chinelos sobre um ninho. Que dor que você vai sentir, né? Pisar. Até mesmo uma formiga normal, quando ferra, dói, né? Imagine essa formiga lava-pés, né? Que ela, como diz, injeta um veneno, deve ser bem dolorido, né? As ferroadas causam uma sensação de queimação que te faz querer lavar o pé na hora, na tentativa de alívio, tá? Olha que história interessante, bem legal, né? Essa história da formiga lava-pés. Mas aqui embaixo, nós temos aqui uma divisão, né, das partes aqui da formiga, que diz assim, observe a anatomia de uma formiga lava-pé. Então, aqui nós temos a antena, que fica bem aqui. Nós temos a cabeça, tá? Nós temos a perna, que está aqui. A cabeça, ela só tem uma, tá? Aqui, ó, uma perna. Aqui, antena, ela tem duas, você pode observar. 1, 2. Pernas, ela tem o quê? 6. Vamos contar? 1, 2, 3, 4, 5, 6. Asas, nenhuma, tá? Ela não tem asas. Aí diz assim, 1, 2 e 6 são símbolos matemáticos usados para representar quantidades. Lembra que a professora falou dos números de 0 a 9, que são os algarismos. Aqui embaixo você vai ver lá no seu livro. E diz assim, observe que essa formiga não tem asas, tá? Só tem cabeça, né, antena e perna. E aqui tem suas quantidades de cabeça 1, antena tem 2, pernas tem 6 e asas nenhuma. Aí diz assim, representamos a falta de quantidade pelo número 0 e indicamos pelo símbolo 0. Não tem nenhuma, está representado aqui com o número 0. Lembra que a professora falou que o número 0 lá no começo ele não tem valor nenhum. Então quer dizer que a formiga não tem nenhuma asa. Então é representado pelo número 0 aqui, ó, tá?
Aí diz assim, os símbolos matemáticos são, vou relembrar novamente, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Aí diz assim, são chamados de algarismo. A professora já falou nas aulas anteriores, tá? Com os algarismos podemos o quê? Escrever qualquer número, são a partir desses algarismos, tá? Nós podemos escrever o número 10 a partir desses números, que é o 1 e o 0. O número 14, o número 16, o número 20, o 30, o 40, 50 e assim vai, tá? Mas é a partir desses algarismos aqui, tá bom? Vocês entenderam direitinho? Gostou da história aqui da formiga lava-pés? Não conhecia? Eu conhecia só um pouquinho, tá? Mas podemos pesquisar a fundo, né? Para descobrir mais coisas sobre essa formiga. E o mais interessante que eu descobri aqui, que ela injeta um veneno, tá? E tem que ter cuidado. E aí vamos lá para nossas atividades. A professora vai fazer só um pequeno resumo dessas atividades para você entender melhor, tá? A professora não vai fazer nenhuma aqui, tá? A professora só vai explicar um pouquinho dessa atividade para tirar suas dúvidas. Diz assim, leia o trecho a seguir sobre a formiga lava-pé, né? Diz assim, há cerca de 10 espécies das chamadas lava-pés já foram registradas em nosso país e outras ainda podem ser descobertas à medida que os cientistas ampliam seus estudos. Mas aqui embaixo, uma das espécies mais comuns por aqui é a Solenopsis suavicissima. Seu nome em latim quer dizer furiosíssima. Olha que interessante, criança. Muito interessante, né? Mas aqui embaixo nós temos a nossa atividade. Olha a quantidade de formiga. Diz assim, escreva a quantidade de formigas representada a seguir. O que você vai fazer nessa atividade? Você vai contar, vai representar aqui o número e depois vai escrever por extenso. Olha, que o livro está revisando todas as atividades anteriores. A mesma coisa aqui embaixo, você vai contar, vai colocar o número, né? E aqui vai escrever por extenso, até aqui embaixo. Na próxima página, nós temos aqui uma amarelinha, tá? Aí o que vocês vão fazer? Você escrever os números que estão faltando. Aqui embaixo, essa outra atividade, você vai escrever os números que faltam para completar a sequência. Lembra que números eles seguem uma sequência, tá? Aqui embaixo você vai contornar o grupo de formiga que apresenta a quantidade que vem logo depois do 10. Você vai contar e vai contornar. Aqui na página 6, você vai ler aqui, tá? Ele diz assim, Laís espantou as formigas que invadiu o piquenique. Aí aqui tem as perguntas e você vai responder. Aqui embaixo, na questão 6, observe as formigas representadas a seguir. Aí você vai observar e vai ler aqui e vai responder. Aqui também você vai completar o quadro, né, com os números que estão faltando. E depois aqui embaixo nós temos A, B, C e D, que você vai fazer a leitura e vai responder também, tá? Aqui na página 7, tá? Aqui você vai ver aqui quantas crianças foram para o piquenique, né? Aliás, para uma gincana. E aqui de acordo que você vai realizar a contagem, aqui tem as imagens aqui de camisas, né? Nas cores vermelho, verde e amarelo. E aí de acordo que você contar as crianças aqui, aí depois você vai contar as crianças que estão de camisa verde, amarelo, vermelho e vão registrar aqui pintando os quadradinhos. Aqui embaixo você vai observar o nome dos insetos representados a seguir, que nós temos a formiga, abelha, cigarra, e depois vai escrever a quantidade de letras de cada palavra que ela tem, tá? Você lembra da divisão silábica da professora, que a professora falou? Você vai dividir e depois vai contar, tá bom?
E aí você vai registrar com números, tá bom? E a nossa aula vai ficar por aqui, criança, tá? Você vai fazer seu exercício até a página 7. Qualquer dúvida, tá? Você pode tirar comigo, com a professora. Ai, professora, eu não entendi, você vai mandar lá uma mensagem para mim e vamos tirar todas as dúvidas, tudo bem? Bom, a nossa aula de hoje, ela encerra por aqui, tá? Lembrando que você tem que fazer as suas atividades, pedir para o seu pai, a sua mãe, quem estiver aí acompanhando você durante essas atividades, registrar, tá bom? E enviar para mim, tá? Para me certificar que realmente vocês estão estudando em casa, que vocês estão realizando as atividades, tá? Para quando nós voltarmos, está tudo ok, tá bom? Bom, criança, termina a nossa aula por aqui. E até a próxima aula. Você vai dar o seu like, você vai compartilhar, tá bom? Porque também a professora vai observar quem está compartilhando. E se você quiser também, escreva seu nome para a professora estar acompanhando, tá bom? Bom, criança, beijo no coração de vocês, da professora Ana, tá bom? E até a nossa próxima aula. Tchau!